Eu vou ler um trecho da matéria da revista Time para vocês entenderem o tom que foi dado, né? O tom reverente, respeitoso que foi dado ao ex-presidente Lula. A matéria diz o seguinte, né? O gênero que atribuímos a uma história de vida depende muito de como termina. A vida de Luiz Inácio Lula da Silva já completou vários arcos dramáticos. Primeiro, a jornada do herói, uma criança nascida da pobreza, se muda para a cidade grande, sobe para liderar no sindicato e se torna o presidente mais popular da história do Brasil moderno. Em seguida, a tragédia, um estadista célebre apontado no esquema de corrupção impressionante, enviado para a prisão e forçado a assistir do lado de fora, enquanto os rivais desmantelam seu legado. Olha, é uma matéria que coloca o ex-presidente Lula numa posição de muito destaque, foi tratado como estadista mundial. A capa da Time, o Lula está, digamos, como presidente, né, com uma gravata verde-amarela, tá ali caracterizado, né, semioticamente, se é que a gente pode dizer assim, como um estadista muito respeitado. Essa reportagem coloca a imprensa brasileira num limbo, né? Que ela mesma se colocou, porque ela aqui no Brasil ela ignora o ex-presidente Lula, ignora praticamente o candidato que está em primeiro em todas as pesquisas feitas até agora, todas as pesquisas. Então, a imprensa brasileira, os meios de comunicação de rádio e TV tratam o ex-presidente Lula ainda como um candidato parece que inexpressivo, né? E tem essa força que aparece na capa da Times justamente após a decisão da Corte Internacional do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que depois de 6 anos apontou a parcialidade do juiz Sérgio Moro, hoje candidato ao nada, né? Porque saiu candidato, pré-candidato a presidente, depois saiu do partido, aí foi tentar ser candidato à presidência lá no União Brasil, mas o União Brasil não quis, enfim, tá aí perdido também, assim como a imprensa, né? Tá largado aí na latrina. Então, a imprensa brasileira que colocava alguns jornalistas, né, diziam que o Lula não era player, e aí? Não é player com uma capa dessa, né? Se com todos os interesses norte-americanos, que a gente sabe que tem e que foi, por muitos aqui apontados como um dos artífices desse processo da Lava Jato, coloca o ex-presidente Lula com um histórico desse, né? Com um líder considerado herói, a liderança mais popular do país, né? E essa é a expressão que traz a revista para definir o ex-presidente Lula. E, enquanto isso, a imprensa brasileira aqui continua batendo na mesma tecla que batia lá na Lava Jato, né, Conde? Eles estão se mordendo, né? Eu vou até ilustrar essa questão da imprensa brasileira, Daiane, com as reações de dois jornalistas, né, aqui da nossa mídia de cativeiro, como eu respeitosamente gosto de chamar. Primeiro, Caio Blinder, o integrante, né, do Manhattan Connection. Caio Blinder diz que a revista Time é irrelevante. E aí ele foi chamado no Twitter também, disse, né, o jornalista irrelevante. O Caio Blinder, essa história do Manhattan Connection foi demitido da Globo News, depois passou para a Cultura, depois de um escândalo de insultos do Diogo Mainardi, também foi demitido da Cultura, e agora ele se arrasta por aí num canal do YouTube também, porque esses jornalistas fim de carreira não conseguem ficar sem exposição. É uma coisa muito triste, deprimente, mas esse é o retrato de um jornalista brasileiro subserviente aos Estados Unidos, que foi para Nova York, ficou lá, não conseguiu reconhecimento do jornalismo estadunidense, como eles gostariam, da intelectualidade estadunidense. Tem uma história fantástica com Paulo Francis, o outro integrante do Lucas Mendes, né, outro integrante do Manhattan Connection, que eles passaram vexames ali, sendo isolados das reuniões dos intelectuais de Nova York, sempre, digamos, deixados de lado. Eles não entendem que são latino-americanos para os estadunidenses e eles se acham saxões, né? O Caio Blinder é um. E o Guga Chakra, que é o comentarista de geopolítica da Globo News, também ficou ali com toda a dor de cotovelo, destacando no Twitter
que o Lula tinha dito que o Zelensky, o Lula disse isso na entrevista da Time, né? Disse muito mais coisa, mas um destaque seria Zelensky quis a guerra, né? O presidente comediante da Ucrânia. E aí o Guga Chakra foi cínico, irônico ali no Twitter, destacando esse trecho. Agora, o detalhe que ninguém falou é que o Lula já foi instado a comentar questões geopolíticas de peso, como a guerra na Ucrânia, por uma revista estadunidense, o que significa que o Lula é uma espécie, como o Leonardo Atushi disse hoje no boletim que ele publicou aqui na TV 247, uma espécie de Mandela 2. Está sendo tratado como o grande estadista que volta ao governo de um grande país e que pode dar um peso diferente às questões geopolíticas que serão, assim, importantíssimas para a próxima década que a gente vai viver.